Oi pessoal, eu sou a Julia Nogueira, artista selecionada no projeto Em Residência Bauru. Eu sou designer gráfico e artista visual, terminando a graduação em artes visuais aqui na Unesp. Eu já participei de algumas exposições coletivas aqui na cidade, na Galeria da FAAC, no Jardins da Pinacoteca e agora aqui na Galeria do Teatro Municipal. Nos meus projetos, na minha pesquisa, eu costumo usar materiais que eu encontro nas ruas, tentando criar uma articulação entre a ideia de linguagem visual com alguns seus elementos, sobretudo a textura, com formas geométricas principalmente. Eu gosto de usar esses materiais que eu encontro na rua com a sua evidência de deteriorização. Então, enquanto o papelão encharcado, eu busco usar ele da forma que eu encontrei, e acredito que dessa forma esse material dialoga com o espaço em que ele está, criando uma relação entre arte e vida, e que se vincula com o meu dia a dia, né? Na caminhada, no olhar pela cidade. Então acaba dialogando com questões referentes à arte-cidade, à moradia, a direito a acesso a lugares diversos na cidade e também a transporte, porque eu carrego esses materiais comigo para onde eu vou, do transporte público no ônibus. A oficina de hoje a gente vai pensar um pouco sobre materialidade e expressão, justamente sobre o uso diverso de materiais e como que a gente pode passar nossa mensagem de maneiras criativas no nosso trabalho. Para isso a gente vai pensar um pouco sobre a história da arte, como ao longo dessa história da arte os artistas usaram os materiais diferentes, como que isso foi mudando ao longo do tempo. Vamos ver também alguns elementos da linguagem visual e pensar nesses materiais, fazer uma demonstração para vocês depois. Então, pensando nessa história da arte, não vamos muito longe, porque tem muito que se falar, mas pensando na arte moderna, mais ou menos, a partir do século XX, que a gente tem uma série de vanguardas artísticas, inovações estéticas, que buscaram quebrar com alguns paradigmas da arte lá do Renascimento, com algumas formas de representação muito realistas, ou que pensavam muito numa questão perspectiva. A gente tem uma série de obras de artistas que pensam de outra maneira, né? Eles rompem com a perspectiva, eles pensam a linha de outra forma, aplicam as cores de maneiras diferentes. A gente pensa em Picasso, por exemplo, que inventou a colagem, né? E essa aceitação da bidimensionalidade, né? Ao invés de negar o bidimensional, se aceita esse plano como ele se coloca as cores ali de forma chapada mesmo, materiais que são encontrados nas ruas também, uso de jornal. Então, a gente tem uma mudança aí a partir do século XX que vai se manifestar também na arte do século XXI, principalmente na arte contemporânea. Lá pelos anos 70, os artistas vão retomar algumas questões dessa arte moderna, sobretudo com aquele movimento do Duchamp, de inserir um ready-made, né, aquele objeto que não fazia parte da arte, que tinha um outro fim utilitário, e é colocado como arte. Então esse movimento contribuiu para que depois a arte do nosso período agora, contemporâneo, expandisse a noção do que é arte, né, de vários sentidos. Então, nos anos 60 e 70 a gente teve aquela efervescência de linguagens e de artistas fazendo arte de várias formas, né? Então, não mais o objeto que tinha aquela hora sacralizada, mas então surgiram as performances, formas de se fazer arte, que muitas vezes estavam questionando as instituições de arte, né? Mas pensando aqui na nossa questão dos materiais, essa expansão, esse momento de inovação estética e de linguagens que teve durante esse período, contribuiu para que muitas obras que eram impensáveis vários anos atrás acontecessem. A gente pensa, por exemplo, no Leonilson, com a obra O Perigoso, de 1990, lá no final dos anos 90, em que ele usa uma gota do sangue dele, ele coloca ali questões relacionadas a ele ser uma pessoa soropositiva, a questão da AIDS, e a obra é composta pelo sangue dele, né? Então pensar essa relação de forma e conteúdo, como que isso mudou ao longo dos anos, e como que a partir dos anos 70, 60, a gente tem várias manifestações diferentes. Alguns artistas, como por exemplo a Jaque Liner, que recolhe embalagens, coisas relacionadas a consumo e depois compõe as suas obras.
Algumas obras delas como Pulmão, que ela constrói esse trabalho a partir de vários maços de cigarro, e aí o diálogo com o título, inclusive, né? O Ibrahim Mahama, que fez uma exposição do CCBB em 2018 com uma instalação gigantesca, cheia de caixotes e objetos que ele recolheu na rua, e como isso se relaciona com o dia a dia das pessoas, né? Então, pensar essas obras diferentes, onde os artistas pegam esses objetos que antes estavam no cotidiano ali, que foi comprado, sei lá, numa farmácia, e adicionam isso nas suas obras, e como que isso pode ser construído, né? Aí pensando um pouco na linguagem visual, alguns dos elementos da linguagem visual podem compor os trabalhos, eles compõem a composição dos projetos, né? Então pensar um pouco sobre alguns aspectos dessa linguagem, como ponto ali no plano, né? O ponto sendo essa unidade mínima, indivisível, e a junção desses pontos que formam a linha, uma ideia de linha em movimento, e essa linha que faz o contorno das formas, né? A gente tem essas três formas básicas no desenho, sendo elas o círculo, o quadrado e o triângulo. O círculo, o quadrado e o triângulo, cada um tem seus elementos, eles são compostos por linhas, mas a gente vê que cada um tem uma direção de movimento. Então, por exemplo, o quadrado, ele tem um movimento vertical e horizontal. O triângulo, ele é composto de diagonais, e o círculo de curvas. Cada uma dessas direções de movimento implica em uma característica básica dessa forma. Então, as horizontais e verticais, a relação que a gente tem com a gravidade, é uma forma estável, uma forma que não tem tanto movimento como, por exemplo, um círculo, que está associado à curva, à continuidade. O triângulo, que tem a diagonal é o oposto dessas retas muito paralelas, assim, né? Ela tem uma relação de equilíbrio, de instabilidade, diferente do quadrado, por exemplo. E na hora de compor os nossos trabalhos, a gente pode usar essas formas elementares, essas formas básicas, para construir mensagem. Como muitos artistas, durante a arte moderna, inclusive, como eu vinha falando, fizeram. A gente teve vários artistas quebrando a questão da arte figurativa, mas também colocando questões de arte abstrata, né? O abstracionismo teve várias vertentes ao longo da história da arte, inclusive com o suprematismo, por exemplo, com o construtivismo, até com o Mondrian. E depois isso é retomado pelos outros artistas. Aqui no Brasil, por exemplo, nos anos 50, nos anos 60, a gente tem o construtivismo, né? O construtivismo que utilizava dessas formas geométricas, e aí o neoconstrutivismo com artistas que propunham também não só a relação da forma geométrica, da ordem, da racionalidade, mas também dessa expansão, dessa interação entre espectador, entre participante ali, né? A obra era ativada por quem estava interagindo com ela. Então, a partir disso, a gente consegue construir muita coisa. Outros elementos da linguagem visual, além do ponto, da linha, do plano e da direção, são a textura, a cor, a dimensão, o tom. Isso tudo contribui, isso são elementos que constroem a sua mensagem, que pensar um pouco neles pode agregar no seu trabalho. Então, como construir o trabalho? Como dizer o que eu quero dizer, né? Qual a diferença de dizer alguma coisa com papelão, por exemplo, ou com a lixa? Qual a diferença de usar cerâmica e de usar metal? Esses materiais, eles também têm um conteúdo. Pensando em trabalhos que se utilizam de materiais fora da arte, né, materiais recolhidos na rua, esses materiais também têm uma história. Então, essa relação de forma e conteúdo, né? O que eu quero dizer e o que eu estou usando para dizer isso, né? Então, aqui a gente tem alguns materiais. Eu trouxe materiais que eu encontrei em casa, assim, eu peguei o que eu achei. E aí, então, sei lá, papelão, temos feito muitas compras online por causa da pandemia, então papelão em casa tem de monte. Lixa, essa lixa usada. Pensar também, quando vai escolher o material, qual a diferença de usar esse papelão que é liso, ou usar esse outro que tem marca de uso, que tem adesivos, que está amassado.
isso agrega no trabalho, né? Pensar nesse suporte e não só no que vai ser colocado nesse suporte, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma tela em branco, uma tela que também foi questionada bastante ao longo da história da arte, né? Esse suporte. Os artistas tentaram fugir dele de várias formas. E aí aqui a gente tem uma comparação. Qual a diferença de fazer um retrato num papelão ou numa tela, por exemplo? Você vai dizer, vai chegar de outra forma no espectador e vai ser recebido de outra forma, inclusive no suporte, né? A tinta aqui vai ser absorvida de uma maneira, a tinta aqui vai ser absorvida de outra. Então, isso compõe a sua ideia também, né? O conceito ele pode ser composto dessas formas que o compõem, assim, né? E pensar que isso pode ser subvertido também, não é porque essa textura, que a textura é elemento da linguagem visual que simula o tato, né, visualmente, não é porque essa textura é áspera que o meu trabalho tem que falar de aspereza, por exemplo, tem que falar de algo difícil. Isso pode ser subvertido. A ideia de peso, a ideia de dimensão, ela pode ser usada para criar contraste, para criar harmonia ou criar conflito dentro do seu trabalho. Então aqui tem alguns materiais, a espessura do material também. Eu gosto muito de usar o material amassado, de usar ele com marca de uso mesmo, assim, porque eu acho que isso agrega dentro do trabalho, assim, assumir esse material dessa forma crua pode ser uma forma de construir o que você estiver pensando. Então aqui eu trouxe alguns outros materiais que eu encontrei em casa também. Saco de lixo, um pedaço de corda, massa corrida, cola, tesoura, palitinho de comer. E eu queria propor para vocês, aí na casa de vocês, que vocês façam uma colagem. A ideia é escolher pelo menos 2 elementos da linguagem visual. Pensa, sei lá, de repente escolhe a cor e a linha. E aí trabalhar isso dentro dessa mídia que você escolher. Então aqui, vou fazer aqui uma demonstração. De repente esse papelão aqui, ele tem essa forma lisa, mas ele pode ser alterada. Então se você rasga ele, você já tem aqui uma outra relação de linha e de continuidade ou de repetição que antes não tinha, e que você pode explorar isso no seu trabalho para gerar contraste, inclusive. De repente, pensar em relações não só de contraste, mas também de simetria. De repente, pensar nessa forma em conjunto com outros materiais. Então essa base, e aí a partir dela você pode somar outras texturas, de repente usar de base. Usar de base esse papelão, está com marca de uso, que está coisas adesivos de frágil, essa impressão que não fui eu que fiz, mas que pode ser incluída no trabalho. Eu gosto de pensar, às vezes, também na hora de fazer um trabalho, para não ter tanta pressão, em pensar que a minha meta é fazer, de repente, a pior colagem do mundo. E aí você se esforça para fazer a pior colagem do mundo e não fica aquela ideia de fazer algo muito certo, de acertar logo de cara, seja lá o que for que você estiver pensando. Então, sei lá, aqui, rolando um pouco aleatoriamente. A gente tem aqui essas linhas no papelão, que são linhas verticais, aí eu venho e coloco essas linhas horizontais, isso gera uma quebra de continuidade. De repente, ficou aqui. De
Gente, essa sacola é de madeira, é a única que eu achei em casa, mas tá servindo também. Então aqui a gente tem esse triângulo que se repete de formas diferentes. Melhor, colou mais forte. Massa corrida, por exemplo. A massa corrida estava em casa já há um tempo, ela não está na espessura mais firme, ela está um pouco mole, mas de repente ela pode ser agregada no trabalho aqui. E de pensar em outras formas de espalhar isso, né? Não só o pincel, expandir um pouco a noção do que a gente pode usar para inclusive fazer o trabalho, não só compor o trabalho, mas usar as mãos de repente, usar uma espátula ou uma colher no caso. Isso pode... O efeito que você consegue com uma colher ou com uma espátula é diferente do que você conseguiria com um pincel, por exemplo. Então, a ideia é ser algo bem experimental, assim. Acho que isso é uma coisa importante também no processo criativo, da gente se permitir experimentar. Então, mesmo que talvez você não vá usar o que você fez ali para alguma outra coisa, para mudar para algum lugar ou para ser uma arte finalizada, o fato de ter feito um rascunho, de ter feito uma experimentação, de ter colado as coisas de maneira aleatória, depois isso pode voltar de outras formas, e sempre volta, né? Cecília Almeida Salles tem essa ideia dessa obra inacabada, né? Dessa continuidade no trabalho, assim, quando que um trabalho influencia o outro e quando que uma obra está realmente encerrada. É uma coisa que você pode pensar também, né? Então aqui, trabalhando triângulo, quadrado, um improviso, né? Mas essa composição ficou bastante fechada, por exemplo. Ela não tem linha dinâmica aqui, a gente tem linhas muito retas, tem um padrão muito repetido. O movimento diagonal aqui, esse movimento diagonal, ele tem interrupções, né? Interrupções nessa continuidade, não é algo fluido. Então, lembrando do quadrado como essa forma um pouco mais, um pouco menos dinâmica, um pouco mais fechadona, né? A gente tem aqui, de novo, elementos que compõem o quadrado se repetindo, né? Tem essas formas retas, tem essas outras linhas, tem esse movimento diagonal, mas tem uma simetria, por exemplo, tem uma repetição. Então, você pode tentar fazer isso de várias formas, né? Não só com um pedaço muito grande, mas de repente misturar materiais que sejam mais leves ou que sejam translúcidos com materiais que sejam um pouco mais rígidos, né? Então, vou tentar fazer um círculo aqui para sair um pouco desse quadrado. Essa aqui, por exemplo, não precisa ser descartado, isso pode ser usado também depois na própria colagem, né? Fazer essa relação do vazio e do cheio, né? Dessa forma que está só o contorno e dessa que tem preenchimento. Vamos ver. Pensar nas texturas que podem se sobrepor, né? Esse saco plástico, ele está enrugado. Eu acho que é uma questão, assim, que a gente tem a tendência de pensar muito nessa questão mais lisa, né? Eu acho que é legal extrapolar, assim, colocar coisas diferentes mesmo e de assumir esse material com o estado que ele tivesse, né? De degradação, ou de repente de inacabado, assim.
Eu acho que é interessante, sobretudo se estiver fazendo um estudo, justamente não ter aquela pressão de ter um rendimento muito grande, ou de fazer um trabalho que seja uma super obra-prima, assim. Eu acho que pensar no pouco que a gente pode fazer com coisas que estão ao nosso alcance, assim. Então, eu vou tirar aqui de novo um pouco desse papelão. E aí, de repente, colocar esse saco plástico em diagonal aqui, acompanhando o corpo, a curvatura do círculo. Verso dessa lixa tem uma cor muito interessante. Então aqui, outro rascunho, né? Outra ideia, eu gosto muito também da ideia de que a gente pode fazer rascunhos que não sejam rascunhos só no papel, por exemplo. Você está com uma ideia de escultura, está com uma ideia de fazer uma colagem, fazer uma colagem que venha na cabeça, ou juntar essas formas e aí usar esses vazios ou esses materiais que encontrar para tirar a ideia da cabeça. Eu acho que esse processo de sair o que você está pensando para como que ele vai ficar no real é uma grande questão quando a gente está produzindo qualquer coisa, né? Então, produzir aos poucos ou fazer de repente um ensaio do que você quer fazer pode ser interessante e pode gerar resultado. Você pode aproveitar depois, né? Então aqui fica essa composição que ainda tem as linhas verticais e horizontais. Ainda tem um quadrado aqui, apesar de ser um círculo, né? Mas aí tem de novo a forma. É uma composição que ficou carregada também, são materiais um pouco pesados. E aí tem esse contraste com esse saco de lixo que não é tão sólido, ou que é diferente desses outros materiais que são um pouco mais densos, né? Então, esses materiais também têm bastante a ver com o trabalho que eu costumo fazer, são materiais que eu costumo usar bastante. Mas pode usar várias coisas, né? Saco de lixo, sacolinha, aquelas caixinhas de ovo também, assim como a Jacqueline que eu mencionei, pode usar de repente caixa de remédio, caixa de cigarro. São coisas que vão ser descartadas, que iriam ir para descarte e que podem ser retomadas e pensando no que elas podem agregar no seu conteúdo, né? Essa associação de forma e conteúdo. A Jacqueline tem, por exemplo, um trabalho em que ela usou vários cartões de visita de curadores, artistas, pessoas do meio da arte para compor um painel em que ela fala que foi um prazer te conhecer, algo assim, foi um prazer. Então, qual a diferença se ela tivesse feito esse trabalho usando uma cartolina de repente, né? Esses cartões que compõem essa obra, eles agregam significado nesse trabalho, né? Lembrando da obra que eu mencionei do Leon Nilsson, por exemplo. Qual a diferença se ele não tivesse usado sangue de verdade nesse trabalho? Ia ter menos impacto, ia dizer outra coisa, né? Então, na hora de fazer algo, pensar no que você está querendo dizer e como dizer, né? Pensar qual a diferença de dizer algo com papelão ou com metal. Qual a diferença de dizer algo com um círculo ou com um quadrado, assim? Eu acho que esse exercício de pegar elementos da linguagem visual e escolher alguns deles para fazer um exercício de colagem, seja a melhor ou pior colagem do mundo, pode ser uma boa
para destravar. De repente você está em casa e durante a pandemia está com bloqueio criativo, está querendo fazer algo diferente. Acho que isso pode ser ótimo para exercitar essa revisitação desses espaços comuns, né? Às vezes no dia a dia a gente passa por vários lugares e que a gente passa batido, mas com um olhar mais atento a gente encontra várias coisas que podem ser colocadas em conjunto para formar uma terceira, né, ou uma quarta. São formas de construir outros universos a partir de coisas do cotidiano. Era isso, pessoal. Espero que vocês consigam fazer várias montagens aí na casa de vocês. Usa tudo mesmo. Vai exercitar a linha, pega o fio dental, vai exercitar a linha, usa o giz, né, de repente, tipo, buscar outros efeitos, né, tipo, essa cor azul com laranja, o que isso pode agregar no trabalho, tipo, enfatizar a curva e assumir as texturas do material, né, não tentar esconder ou deixar ele um pouco mais homogeneizado. Acho que isso pode ser muito interessante, um exercício de reinventar mesmo no dia a dia. Muito obrigada pela presença de vocês aí do outro lado e quero agradecer também a todo o projeto da residência e fiquem bem.